Qual é o menor motivo que você já viu alguém usar para tentar matar o chefe da máfia mais poderosa de New Jersey? Uma jaqueta de couro velha. E não estou exagerando. Rich April, capitão, ex-presidiário, praticante de yoga, chegou perto de virar o jogo de toda a segunda temporada de The Sopranos, por causa de uma jaqueta. Ou melhor dizendo... It's the jacket! E sabe o que é mais fascinante nisso tudo? A jaqueta não é o problema, a jaqueta é o sintoma. Rich April é um dos personagens mais subestimados e mal lidos de toda a série. A maioria das pessoas o vê como um valentão antiquado que não soube se adaptar. E tá, é isso mesmo. Mas quando você começa a puxar os fios dessa história, aparece um retrato muito mais complexo de alguém que construiu a própria identidade sobre uma fundação que nunca existiu de verdade. Hoje, a gente vai desmontar Rich April, peça por peça, e eu prometo que você vai terminar esse vídeo olhando pra ele de um jeito diferente, sem necessariamente gostar mais dele. Rich April saiu da prisão depois de 10 anos. A primeira coisa que ele fez como homem livre foi entrar na pizzaria de Binzi e cobrar uma dívida antiga. Não foi exatamente o melhor dos recomeços. Binzi tinha sido recrutado pelo próprio Rich nos anos 80 para tocar uma operação de heroína. Segundo o próprio Rich, sem ele, Binzi ainda estaria vendendo papelotes na Avenida Jefferson. O problema é que enquanto Rich estava na cadeia, Binzi saiu das drogas, investiu o dinheiro que tinha guardado e virou dono de uma rede de pizzarias de sucesso. Evoluiu, seguiu em frente. Rich chegou esperando encontrar um subordinado, encontrou um empresário que não se via mais como devedor de ninguém. O que aconteceu depois não foi bem uma negociação. Rich quebrou um pote de café quente na cabeça de Binzi dentro do próprio restaurante dele na frente de todo mundo. Um tempo depois, esperou ele chegar no carro na rua e passou por cima dele 2 vezes com seu carro, deixando Binzi paraplégico. E depois disso, Rich ficou literalmente sem entender porque Tony ficou bravo. Porque na cabeça de Rich, aquilo era completamente normal e razoável. Era o código. Era o jeito que as coisas funcionavam. O problema é que esse jeito tinha ficado para trás junto com os anos 80. O mundo em que Rich era uma figura temida e respeitada não existia mais. Seu irmão Jack, que era o chefe, havia morrido de câncer. Junior estava enrolado em processos. E no lugar deles, quem estava mandando era Tony Soprano, um cara que Rich conhecia desde antes de ser maid. O mesmo moleque que antigamente pagava os jantares para ele. Agora, esse moleque era o chefe. Para Rich, isso não era só um inconveniente, era uma afronta existencial. Ele voltou exigindo respeito como se 10 anos de cadeia fosse um título de nobreza. Chegou demandando posição, dinheiro, reconhecimento, como se o mundo tivesse guardado o lugar dele na mesa enquanto ele estava fora. E quando percebeu que a mesa tinha mudado, que as regras tinham mudado, que até as pessoas tinham mudado, a resposta foi a única que ele sabia dar: violência e ressentimento. Rich não voltou para New Jersey, ele voltou para os anos 80, e aí foi onde todo o problema começou. Mas antes de falar do colapso, precisamos falar da jaqueta, porque a jaqueta é onde tudo se encontra. Ainda nos anos 70, Rich entrou num confronto com um homem chamado Rocco DeMeo, membro da família DeMeo e com a reputação de ser o homem mais temível de Essex County. Rich bateu nele, tomou a jaqueta de couro como um troféu e carregou essa história por toda a década que passou na cadeia. Era a prova de que ele era alguém, a evidência física de que Rich April era durão de verdade. Então ele dá essa jaqueta para Tony, como um gesto de boa vontade, um presente carregado de peso. E Tony aceita com a empolgação de quem ganhou uma meia de presente de Natal. Dias depois, o marido da empregada está usando o troféu mais precioso de Rich April enquanto carrega caixas pelo corredor. Rich vê aquilo e quase cai duro. Mas aqui a série faz algo cirúrgico. Junior Soprano menciona de passagem que Rocco DeMeo morreu de Alzheimer. Sem drama, sem destaque. Só joga ali e segue. Alzheimer é uma doença que associamos tipicamente a pessoas mais velhas, o que levanta uma dúvida incômoda sobre o tal feito de Rich. E tem mais. Ao descrever a jaqueta para Tony, Rich usa a expressão Fine Corinthian Leather, couro coríntio de primeira, que não existe.
É um termo de marketing inventado pela Chrysler nos anos 70 para fazer produto barato parecer coisa fina. O troféu da maior conquista de Rich é descrito como uma mentira corporativa. A série não explica isso, só coloca ali para quem quiser ver. E é nesse cenário, Rich ferido, humilhado, convicto de que Tony não merecia o posto que ocupava, que Janice Soprano entra em cena. Janice queria ser a mulher do chefe, simples assim. Ela recomeçou o relacionamento com Rich quando ele saiu da cadeia e foi lentamente, sistematicamente colocando lenha na fogueira. Durante o sexo, enquanto Rich segurava uma arma na cabeça dela, ela sussurrava: "Você é o melhor, você deveria ser o chefe." Quando ele recuava, ela citava Paul Castellano, o boss da família Gambino, que foi assassinado pelo próprio John Gotti. A mensagem era clara: os fracos ficam para trás, faça alguma coisa. É a Lady Macbeth com sotaque de New Jersey. E funciona. Rich foi até Junior com o plano de derrubar Tony. Junior, esperto o suficiente para entender que Rich não tinha a estrutura necessária, concordou por hora. Deixou Rich se expor. E quando viu que o plano não tinha tração, simplesmente entregou Rich para Tony. Como Junior mesmo resumiu, Rich não conseguiu se vender. Ele não tinha o carisma, ele não tinha a visão, ele não tinha o apoio, nem o respeito. Recusado até pelos Barrizi. Ninguém queria embarcar num barco com aquele timoneiro. E aí fechou o ciclo. Rich, que sempre se vendeu como um homem mais durão, o mais old school, o guardião do código, bateu em Janice antes do casamento, quebrando a única regra que ele mesmo pregava em voz alta. Janice, a mulher que o havia manipulado até ali, foi quem deu os 2 tiros finais. Não tem nada de heróico nisso. É só a lógica implacável de quem vive por um código que nunca foi capaz de seguir. Rich April durou uma temporada. Não teve arco de redenção. Não teve um grande confronto final com Tony. Foi morto pela noiva, numa cena que começa com uma briga doméstica banal e termina com 2 tiros no peito. E ainda assim, ele é um dos personagens mais densos que The Soprano já criou. Pensa no quadro completo. O homem que sai da cadeia depois de 10 anos achando que o mundo guardou o lugar dele na mesa. Que espanca um ex-subordinado até a cadeira de rodas porque ousou prosperar sem pedir permissão. Que oferece como presente de reconciliação o único troféu que tem, uma jaqueta velha descrita com um termo de marketing falso, conquistada de um adversário que talvez já fosse velho demais para brigar. Que é manipulado pela namorada como uma peça de xadrez. Que tenta uma conspiração que não tinha força para sustentar, e que no final quebra o próprio código que passou a vida pregando. Rich não perdeu a guerra para Tony Soprano, ele perdeu para si mesmo, para a versão de si mesmo que construiu lá dentro da cadeia e que nunca sobreviveria ao contato com a realidade lá fora. The Sopranos é esse tipo de série, onde os detalhes pequenos carregam o peso todo, e onde um cara como Rich April, irritante, violento, contraditório, consegue ser mais interessante do que a metade dos protagonistas de outras séries. Veal Parmesan sandwich. Fuck you. Mais uma vez, valeu por ter chegado até aqui. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre Rich, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta qual personagem você quer ver analisado na sequência. E se ainda não está inscrito, agora é a hora. Valeu e até a próxima!